Meus amigos, inscrevam-se aqui no canal, deixem o seu like, é muito importante mesmo pra gente, tá? A gente precisa chegar aos 100 mil e eu conto com a sua ajuda, tá? Eu vivi para ver o dia, para chegar ao dia, né? E viver o dia em que o choro da mãe de um jogador de futebol virou notícia, né? Sobre a situação do Pedro. E daí que chorou? Honestamente. E daí que a mãe dele chorou? Você vai em qualquer jogo aí de escolinha, de futebol, vai ter pai reclamando com o técnico, mãe chorando, vai ter tudo isso, tá? Chorar, tem que chorar a mãe de jogador que quase chegou lá e não conseguiu por causa de lesão, tá? Agora, mãe do Pedro, chorar tudo bem, tá no direito dela, né? Será que chorava quando ele era reserva na Fiorentina também? Acho que muito pior foi quando ele sofreu uma lesão gravíssima. Ele está empregado num clube de futebol gigante, dos maiores do mundo, recebendo salário em dia, teve seu passe comprado à Fiorentina, né, com o Flamengo pagando rigorosamente em dia as parcelas. Então, e daí que a mãe do Pedro chorou? Tá? Este vídeo tem um oferecimento KTO. Você vai apostar no site da KTO usando o meu cupom Bernardo Ramos, tá? Você usa lá o cupom Bernardo Ramos que eu vou te dar 20% a mais do que você depositar. Depositou 30, eu vou te dar 6. Depositou 50, eu vou te dar 10. Depositou 100, eu vou te dar 20, tá? E as odds já estão valendo para o jogo deste sábado entre Flamengo e Atlético Paranaense e Flamengo, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. Então entre no site da KTO e dê lá o seu palpite. Esse vídeo também tem um oferecimento do professor de guitarra e violão, Átila Reis. Você vai entrar aqui, ó, embaixo na descrição desse vídeo tem o link para o site do professor de guitarra e violão, Átila Reis, e aí você vai marcar uma aula gratuita de violão e guitarra de qualquer lugar do mundo. É de graça no seu celular, tá bom? Caso você queira, evidentemente. Mas assim, gente, não existe. Por isso que eu falo, e daí? Não existe nada que acrescente absolutamente nada, futebolisticamente falando, em relação ao choro da mãe do Pedro. Convenhamos, né? Temos coisas mais importantes para discutir e eu posto aqui minha indignação em relação a essa história. O Pedro é o seguinte, é um jogador bem remunerado, um jogador que já foi convocado para a seleção brasileira e que, se não está tendo oportunidades com o técnico Paulo Souza, é porque não faz por merecer, tá? O Paulo Souza até foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, sobre um paternalismo que não existe de técnicos europeus. Eu prefiro 1000 vezes um técnico que tenha método de trabalho, inspirações em professores como Vitor Frade, Paco Cerulo, professores entre aspas, né, mas grandes mentores de métodos de treinamento, como a periodização tática e o método integral estruturado, do que um paizão que faz churrasco para deixar o jogador feliz, ou coloque em algum momento para ficar cruzando bola sobre a área aleatoriamente, sendo que isso não traga nenhum tipo de benefício ao time, tá? E se o Paulo Souza fez uma alteração, que bom que ele fez uma alteração, ele achou que isso era o suficiente na partida contra o Palmeiras. O Guardiola já terminou jogos de futebol, por exemplo, dirigindo o Manchester City sem fazer uma alteração sequer. E daí, se os jogadores estão bem preparados fisicamente e a periodização tática e o método integral estruturado caminham nessa direção, ou seja, de fazer com que os times de futebol atinjam picos de rendimento durante a temporada, e se isso está sendo obtido pelo Flamengo, que legal, que beleza. Agora, achar que o Pedro entraria e mudaria a história do jogo contra o Palmeiras é quase uma mandinga, né? É quase coisa de superstição, né? Lembrando que o Pedro, por sinal, marcou gols nas vitórias anteriores, né? Nas duas últimas vitórias do Flamengo sobre o Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado, vitória por 1-0 no Maracanã, gol do Pedro, vitória por 3-1 no Allianz Parque, 2 gols do Michel, 1 do Pedro, tá? Mas daí a achar que ele faria o mesmo no jogo do Maracanã, não. Eu prefiro falar sobre outras coisas que rolaram no Maracanã, como já falei num vídeo aqui anterior, né, do que particularmente me ligar a essa história, tá? Assim como também eu acho o fim da picada o nome de Gustavo Scarpa ser ventilado no Flamengo só porque houve uma notícia publicada pelo Gol, né, de que o contrato dele chegaria ao final do ano. Por quê? Por que Gustavo Scarpa no Flamengo? Não há nada em relação a isso, não há absolutamente nada, não há nenhum tipo de proposta, não há nenhum tipo de conversa,
Não as notícias que não fazem nenhum sentido, que não dizem nada a respeito à análise, tá? E sim, são meras especulações. O companheiro Vene Casagrande publicou até informações sobre o Vidal, né? Informações do empresário André Cury, né? Não é isso? Dando conta de que o Vidal aceitaria uma redução salarial para jogar no Flamengo. Precisa, se ele quiser de fato jogar no Flamengo, e o Flamengo quiser evidentemente contar com o Vidal, e aí tem que passar pelo Paulo Sousa, né? Acho que acabou essa era de contratações aleatórias, a revelia do treinador, então que ele se encaixe num perfil salarial que seja compatível, porque o que ele ganha na Internacional é incompatível com aquilo que o Flamengo pode pagar. Se for um jogador que interessa ao Flamengo, beleza, por que não? Em que função ele pode jogar? Ele pode jogar como um meia mais avançado ou como um segundo homem de meio de campo também, tá? A Internacional joga de uma forma diferente em relação ao Flamengo. A Internacional sim joga com 3 zagueiros e com um volante mais adiante, que é um faz-tudo, né? E faz tudo bem demais, que é o Marcelo Brozovic, tá? E tem um zagueiro pelo lado esquerdo, Bastoni, que pode também, tem liberdade para circular ali pela ala esquerda, chegar até um pouquinho mais adiante, tá? Ele tem qualidade para isso. Mas o esquema não tem nada a ver. Quando você ouvir que o Flamengo joga com 3 zagueiros, saiba que trata-se de uma grande mentira, tá bom? Em relação a Bruno Henrique, se voltar, só volta no jogo contra a Universidade Católica pela Libertadores da América. Na outra quinta-feira, se voltar nessa partida, eu acho que é improvável, tá? Acho que só volta no outro fim de semana. Definitivamente não estará em campo na partida contra o Atlético Paranaense. Quer saber o que eu achei do jogo contra o Palmeiras no Maracanã na última quarta-feira? Acesse aqui o meu blog na Pingback, eu falo sobre um 0-0 que pode ser um jogaço de futebol. Haja visto o que aconteceu naquela final da Copa da Liga, nesse ano, entre Chelsea e Liverpool, empate por 0-0, que foi um espetáculo também, com o Liverpool ganhando o título nos pênaltis. Então eu escrevo sobre isso, lembra você que eu escrevo na Piggyback e quero convidar você a escrever lá também, tá? E quer ganhar uma grana? É o seguinte, acesse o Tabum App, você pode baixar na Play Store ou na Apple Store também, o aplicativo Tabum, um aplicativo de lives, e eu faço meu quiz lá no Tabum aos sábados, ao meio-dia, valendo R$250 para o vencedor. Eu recomendo a você, tá bom? Beleza? Saudações, seguimos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.